Muito bem, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia. Vamos dar início à nossa retomada da nossa EBD, aqueles que estão acompanhando, inclusive online. Semana passada nós não tivemos aula, porque tivemos uma programação especial, mas cá estamos de volta, aula 7, dia 7 de maio, de doutrinas básicas, e nós continuamos em teontologia, que é a teologia própria, né? A doutrina acerca de Deus. Então, sem mais delongas, vamos orar e pedir a bênção do Senhor para nós. A projeção lá ainda não deu certo. Thales, ali ó. Vamos orar, irmãos. Pai querido, obrigado pela nossa manhã, pelo tempo que podemos ter com o Senhor. O aprendizado, Deus, da Tua Palavra possa continuar fortalecendo e edificando a nossa vida, a nossa fé. Uma vez, ó Deus, que nós temos lógica, base para aquilo que nós cremos, baseado na Tua revelação. Abençoa nossas mentes, nossos corações, para poder entender aquilo que vamos estudar. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Nós paramos em um assunto que é um dos mais controversos e disputados na história do cristianismo, a Trindade, ok? Então, para dar uma introdução, a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, que é o segundo documento batista mais antigo que existe, né, porque teve a primeira confissão, essa é a segunda, diz o seguinte: neste ser divino e infinito há três pessoas, o Pai, a Palavra, ou seja, o Filho, e o Espírito Santo, de uma mesma substância, igual poder e eternidade, possuindo cada uma inteira essência divina, que é indivisível. O Pai de ninguém é gerado ou procedente. O Filho é gerado eternamente do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente, todos infinitos e sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas, e relações pessoais. Essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Duas coisas importantes, irmãos, numa declaração de fé, e ela aqui tem, fala primeiro do caráter da pessoa de Deus, da Trindade indivisível, mas ao mesmo tempo, na segunda parte, vai falar sobre o que é divisível, que são as suas funções, certo? O Pai não morreu na cruz, o Espírito não convence o Filho não convence do pecado. Por quê? Porque são atribuições de outra pessoa da Trindade. Então, iguais em ser, diferentes no fazer. É interessante que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, entre homens e mulheres. Somos iguais no ser e diferentes no fazer. Então é uma prova de que função não define valor, certo? Não define entre os seres humanos e não define, obviamente, na Trindade, na divindade. A doutrina da Trindade está perceptível nas Escrituras, mas incompreensível em sua totalidade, mesmo pelas Escrituras. Está além da experiência e da lógica humanas, mas seria negar a experiência e a lógica, negá-la. Então, meus irmãos, se você acha que nessa EBD você vai, finalmente, no dia 7 de maio de 2023, ter uma aula onde o entendimento da Trindade vai ser finalmente desvendado, certo? Em Boa Vista, Roraima, Brasil. Sinto decepcioná-lo. Uma das melhores histórias que há sobre isso é quando um noviço, se eu me lembro bem da história, disse ao seu monsenhor, né, ao seu superior, que ele faria da vida dele, a tarefa da vida dele, explicar a Trindade para as pessoas. E aí eles estavam à beira do mar e o seu monsenhor disse: pegue esse mar e coloque dentro desse balde de água. E aí ele falou assim: meu senhor, isso é impossível. Da mesma forma, você colocar tal noção, tal conhecimento dentro da mente humana é impossível. Por quê, irmãos? Porque nós não temos nenhum paralelo na experiência humana. Qualquer ilustração que você queira usar vai ser falha. Então, por exemplo, alguém já usou a ilustração dos estados da água. Você coloca uma água fervendo, então naquele momento você tem água líquida e água gasosa, né? Porque o vapor da água está saindo. E aí você acrescenta uma pedra de gelo. Por um nanosegundo, enquanto a fervura continua, você vai ter a água em três estados, presentes ali em três estados, certo? Não explica a Trindade. Não é isso.
Então, porque você está simplesmente acrescentando elementos de fontes diferentes. Não é isso que a Trindade é. Alguém falou sobre as diversas funções que você tem na vida, os papéis que você tem na vida. Então, o Joversi filho, o Joversi pai e o Joversi marido são a mesma pessoa. Mas não é também uma explicação para a Trindade. Como você não tem um paralelo na revelação, na criação, você não tem como fazer uma explicação à altura para que a gente compreenda. Então quer dizer que isso não existe. Quando você vai para a palavra, é isso que a gente vai fazer hoje, irmãos, é impossível negar. Você não tem como dizer isso aqui não está acontecendo. Os que tentaram fazer isso acabaram na veia da heresia, né? Então vamos lá. Bem, nós temos sempre lembrado também da Confissão de Fé de New Hampshire, certo? A mais antiga confissão de fé no Brasil, porque foi ela que foi traduzida para o português, e a Declaração Doutrinária da Convenção, mas elas não possuem um artigo específico sobre a Trindade, uma vez que incorporam sua definição na definição sobre Deus, certo? Então, por exemplo, a de New Hampshire, na unidade da divindade há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em toda a perfeição divina e executando distintos e harmoniosos ofícios na grande obra da redenção. E a Declaração Doutrinária da Convenção, em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Então, eles já falam da Trindade quando vão falar sobre Deus, não tem um artigo separado para isso. Então, vamos a algumas questões, irmãos. Como Deus pode ser 3 pessoas, porém um só Deus? A resposta, irmãos, eu vou trazer aqui para nos ajudar o Wayne Grudem, que é muito conhecido, inclusive a sua teologia sistemática é muito recomendável. O Wayne Grudem responde da seguinte maneira: Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus e existe só um Deus. Então você vai ver que a gente vai repetir a mesma noção de maneiras diferentes para que fique gravado e a gente compreenda, certo? O princípio em si, a definição em si. Então, explicando melhor a Trindade, Deus é um ser em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas que se interrelacionam em uma única essência, um único ser. Essa doutrina não pode ser entendida plenamente pela razão humana, uma vez que está muito acima e fora da experiência e realidade humana, como eu expliquei há pouco. Mas é impossível de ser negada, sendo claramente ensinada na Bíblia, a qual afirma a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí você tem 3 textos, irmãos. Nós não vamos ler todos os textos disponíveis, porque não dá, aonde a divindade de cada uma das pessoas da Trindade é reafirmada, certo? Então, se a divindade de cada pessoa é reafirmada, significa que eles são Deus. Se você tiver outra solução que não seja a Trindade, você vai acabar no politeísmo, certo? E a religião cristã, tanto quanto a judaica, claramente são religiões monoteístas, certo? Um só Deus e não vários deuses, ok? Então, não tem como a gente tentar resolver de um jeito sem cair em outro erro, também negado pela palavra de Deus. Então, antes de nós continuarmos, irmãos, essa parte que é importante quando você forma um corpo doutrinário. Há verdades nas Escrituras que elas são difíceis de conciliar, mas você não pode simplesmente porque é difícil, você fingir que não está lá. Nesse nosso estudo mais à frente, a gente vai passar perto de eleição e predestinação, apesar que isso é coisa lá para a soterologia. Uns anos atrás teve um pregador aqui, que eu vou poupar o nome e o evento para ninguém, enfim, ficar melindrado depois, em que ele pregou um texto de Efésios. Irmãos, é literalmente impossível você pregar no texto de Efésios sem falar sobre eleição e predestinação. Mas ele conseguiu. Como? Pulando o assunto. Então ele pregava no que ele queria, né, e pulava o assunto e ia para adiante. Detalhe, isso não é pregação expositiva, para começar. E segundo, nem é honesto com o texto. Se está lá, explica. Usa o que está lá. Da mesma forma, irmãos, você não pode simplesmente ler a Bíblia e aquilo que falar sobre a Trindade ou sobre a natureza de Deus você não entender, fingir que não está lá. A gente concilia. E é isso que a doutrina da Trindade vai fazer. Tal doutrina não deve ser confundida com triteísmo, crença em 3 deuses distintos, pois ainda que Deus seja tripessoal, sua unidade de essência ou substância é algo claro nas Escrituras.
E aí a gente vai aqui para alguns textos, irmão, Deuteronômio 6:4, começando, aonde você vai ter o Shema, né? Ouça, ó Israel. Então, há uma expressão técnica para esse texto que começa aí no versículo 4, porque o judeu geralmente decora isso aí, decora muita coisa, né? Pelo menos o judeu de verdade. Mas isso aí ele decora porque era um aviso para o povo de como eles deviam se comportar para com Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Essa expressão no final, irmãos, em português, o único Senhor, ela literalmente significa o Senhor, o nosso Deus, é um. Então, ficou estranho traduzir assim em português, eles traduziram é o único Senhor. Mas a ideia é que só tem Ele, não tem outro, certo? Quando a gente diz só tem Ele, não tem outro, não pode ser o outro nem Jesus, porque você acaba criando um outro Deus. Está falando do único Deus, o Deus pleno e verdadeiro, que a gente está vendo se manifesta em 3 pessoas. 1 Timóteo 1,17. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. No mesmo contexto, Paulo vai tratar Jesus como divindade. Como se no versículo 17 ele disse que o nosso Deus é o Deus único. Da mesma maneira, duas verdades que parecem se contradizer, mas na verdade elas se completam. Elas ajudam o entendimento do todo, certo? Da doutrina bíblica. Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então, quando você coloca isso, meus irmãos, e você quer dizer que Jesus, né, com a melhor das intenções, não é Deus ou não é o próprio Deus, ele é um Deus à parte, você contradiz a palavra de Deus. Sabe o que é mais interessante, irmãos? Quem que faz isso hoje em dia? Das seitas, né? Os testemunhos de Jeová. Então, como eles querem tentar explicar o que não precisa ser explicado no texto bíblico, eles acabaram dando a Jesus uma categoria de um Deus menor. Ele é o Filho de Deus, ele não é o próprio Deus. Só que o próprio versículo base dos testemunhos de Jeová contradiz a doutrina deles. Isaías 43:10. Quando o testemunho de Jeová bate na minha porta, depois de alguma conversinha, eu digo assim, qual é o texto base de vocês mesmos, que diz que vocês são testemunhas? Isaías 43:10. Então lê para mim, por favor. Lá ele lê. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Então, como Jesus pode ser um segundo Deus, ou um Deus de menor categoria, ou um semideus, né? É um tipo de Hércules aí, que Deus veio e teve um filho com Maria, ou sei lá como é que a gente pode explicar tal coisa, se o próprio texto que eles afirmam ser a base, né, de ser testemunhas de Jeová, contradiz esse fato. É claro, meus irmãos, que eles têm algum malabarismo, né? Uma pirueta, 2 piruetas para poder fugir disso aqui, mas não tem como. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá depois de mim. O único Deus. Ok? Seguindo adiante, irmãos. A heresia de que as pessoas da Trindade sejam manifestações diferentes de uma só pessoa divina são ideias heréticas antigas. O sabelianismo, esse é o nome dessa heresia, século III, batizado com o nome de seu defensor, Sabélio, também foi conhecido como monoteísmo modalista, patripacianismo, unicismo, monarquianismo modal ou simplesmente modalismo. Então, o que essa heresia quer propor, certo? Lá estava Deus no Antigo Testamento, é melhor ir daqui para lá, né? Lá no Antigo Testamento, único, existente e tal. Aí ele decidiu como seria a obra da redenção. O que ele faz? Ele se tornou o Filho, certo? Aí ele cumpriu a obra da redenção, viveu como filho 30 e tantos anos, e depois ele se transformou no Espírito, certo? É por isso que uma das descrições dessa heresia chama-se patripacianismo, significa a paixão do Pai, certo? Não tem a paixão de Cristo? Quem está sofrendo ali, na verdade, é o Pai do Antigo Testamento, que se tornou o Filho. Com um versículo você derruba isso.
Jesus desce para ser batizado no Jordão por João Batista. Ok? Lá está sendo batizado. O Filho está presente? Confere. Aí vem uma voz do céu que diz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, quem tem o prazer, dependendo da versão. O Pai está presente? Confere. E aí vem o Espírito Santo em forma de pomba. O Espírito está presente? Confere. Então, você podia até dizer que a voz que estava vindo do alto era Jesus sendo ventríloco, né? Fazendo a voz, sendo ele mesmo. Mas como é que tu explica o terceiro elemento? Terceira pessoa ali presente. Um versículozinho, você já diz, isso não faz sentido. Até porque, quando você vai em Apocalipse, você vê o trono, e à direita do trono, o que é que diz João? Um como um cordeiro que havia sido morto. Você tem o pai e o filho ali presentes. Então, meus irmãos, eu não sei de onde esse pessoal viaja na maionese e tira essas coisas. E detalhe, um monte de gente foi atrás de Sabélio, ao ponto de ter sido necessário convocar a igreja para que ele fosse apontado como herético, né, como herege, e o seu ensino fosse proscrito. Ok? Vamos lá. Refutação do sabelionismo. As três pessoas, ainda que unidas em essência. João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. Tá? Não é eu e o Pai somos a mesma pessoa. Não é o que está escrito. São distintas em si, contudo. Mateus 3:16-17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Então, um versículo já derruba tudo. Sendo o pensamento da igreja ao longo da história que o Filho é eternamente gerado, ou seja, unigênito pelo Pai, e a ele se sujeita, enquanto o Espírito procede somente do Pai, mas é enviado tanto pelo Pai como pelo Filho. Então vamos lá, irmãos. Qual é o entendimento pelas Escrituras que a igreja tem mantido durante 2000 anos, certo? Quase 2000 anos já vão se cumprir. Primeira coisa, o Filho é eternamente gerado pelo Pai. Então, Jesus não passou a existir. Ele é Filho desde sempre. Porque Deus existe desde sempre, como a gente viu nas primeiras partes dessa doutrina nas aulas anteriores. E João 1,14 diz o seguinte, e 18, né? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, nós entendemos essa distinção, irmãos, de que só Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é gerado pelo Pai por causa do termo unigênito, certo? O que é primogênito? Sou eu, o filho mais velho. É o Asaf, o filho mais velho. Vários aqui são primogênitos, né? O que nasce primeiro. O que é unigênito? O único filho, o único gerado. Inclusive, Paulo deixa claro que nós não somos filhos de Deus como Jesus. Nós somos filhos por adoção, certo? Por adoção. Por quê? Porque eu não sou Deus. Eu não tenho como ser filho de Deus como Jesus é. Filho de gazela é gazela, filho de águia é águia. Filho de Deus, Deus. Mas eu não posso ser igual porque eu não sou Deus. Então ele me adota em Cristo. Então essa noção, essa diferenciação, irmãos, é interessante por quê? Porque aí nós entendemos que o Espírito não está na mesma relação com o Pai. Ele não é gerado como o Pai é. Também o Filho se sujeita, né, ao Pai. João 5,19. Jesus lhe deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Então Jesus está declarando aqui a sua sujeição, a sua submissão a Deus Pai. E aí o Espírito, continuação do nosso parágrafo, procede somente do Pai, mas é enviado também pelo Pai como pelo Filho. Tudo texto bíblico, irmãos. Olha lá, João 15:26, parte B. O Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Eu creio, meus irmãos, que Jesus escolhia com muito cuidado, muita especificidade as palavras que ele ia usar, para não
passar o conceito errado que ficaria para as próximas gerações, certo? De repente ele até dá uma olhadinha para João, sabendo que iria escrever isso aí, ó. Atenção que eu estou falando, anota direitinho aí, porque o que ele diz nesse texto, o Espírito que provém do Pai, ele não fala de si mesmo, certo? Mas ele vai falar outra coisa, que ele envia, e o Pai também. João 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o Consolador para estar com vocês para sempre. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disser. João 15. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai. Quando nós juntamos tudo, irmãos, tem o parágrafo que você tem bem ali, certo? O Espírito procede somente do Pai, o termo provém, certo? Mas é enviado tanto pelo Pai quanto pelo Filho, certo? Vai pagar a dívida externa e vai dar um up na sua vida espiritual, que agora você vai virar um super crente por causa disso? Não. Mas dessas noções, irmãos, deixa eu explicar por que a gente é tão específico nisso daqui. Quando a gente falha nos detalhes da doutrina, é que aparece um sabélio da vida. Quando a gente falha nos detalhes da doutrina, é que aparece um Ário, que é o pensador original da heresia dos Testemunhos de Jeová. Como é que isso começou, irmãos? Porque ainda não havia sinal de perigo, a igreja não havia definido determinados termos, certo? Porque estava todo mundo igual, todo mundo de boa, até que alguém viajou na maionese, Ário, Sabélio e tantos outros, e a igreja precisou definir com mais clareza, é isso aqui que a gente crê. E a gente perpetua, irmão, 2000 anos depois, certo? Porque quando a gente começa a ser maleável nos conceitos, a gente abre brecha para novas interpretações e para novas doutrinas, que se é nova, é falsa. A igreja começa a ir por aí. Recentemente, a nova moda, a gente vai até tocar isso mais à frente, é dizer que o que importa é o que Jesus falou. Então está se usando apenas os evangelhos. Nem o que João escreve lá nas suas cartas, mesmo ele tendo escrito o evangelho, serve. Está entendendo uma coisa dessa? Então o pessoal começa a criar coisas. De onde eles tiram isso, pastor? Às vezes de um versículo tirado do contexto. Então, meus irmãos, como diz o meu amigo o Marcos Greconato, diz: doutrina velha é que faz igreja boa, para pegar a frase da música sertaneja. Então, quando a igreja, irmãos, durante anos, tanto debateu quanto manteve uma doutrina, tem uma razão, para que a gente não comece com divergências, né? O sair do caminho que Deus tem nos apontado. Segundo parágrafo agora, irmãos. Sendo as três pessoas da Trindade iguais em divindade, todas devem ser igualmente adoradas, cultuadas, honradas, invocadas e obedecidas. Então, uma vez me perguntaram se a gente podia adorar o Espírito. Sim? Por que não? Em absoluto, isso contradiz alguma coisa na palavra de Deus, certo? A adoração, irmãos, de fato, é ao Deus triuno. A gente pode até mencionar em algum momento Deus Pai, especificamente, ou mencionar a pessoa do Senhor Jesus, especificamente, mas a adoração é a Trindade, ao nosso Deus triuno. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, a gente já vê que não há divisão na missão que nós temos entre as pessoas da Trindade, não há diferença nenhuma. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. De novo, as três pessoas da Trindade trabalhando juntas. E outros textos aí podem confirmar. Então, irmãos, só para deixar claro, caso seja para você uma dúvida, não há nenhum problema, nenhuma dificuldade em adorar as três pessoas da Trindade, porque não há absolutamente nenhuma competição entre elas ou nenhuma graduação menor para qualquer uma delas, certo? É o próprio Deus e não há nada de diferente nisso daí. Alguma pergunta, irmãos, até agora? Solucionei o mistério da Trindade já? Ok, estamos caminhando, né? Então, se tiver, não hesite em guardar aí para usar na oportunidade.
Eu queria trazer agora, irmãos, um resumo bíblico sobre a Trindade. São os 3 fatos mais importantes para você lembrar. Primeiro, há um só Deus. Segundo, Deus é 3 pessoas. O verbo no singular é importante aí. Deus não são 3 pessoas, ele é 3 pessoas. E terceiro fato, cada pessoa é plenamente Deus. Então, de tudo que você tem que decorar ou aprender sobre a Trindade, irmãos, esses são os 3 fatos mais importantes. Há um só Deus, Deus é 3 pessoas e cada pessoa é plenamente Deus. Aprendendo isso aí, obviamente seria muito bom que você tivesse os textos bíblicos para corroborar, né, e sustentar isso. Você está defendendo a fé trinitariana histórica da igreja. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Grupos que não são trinitarianos não são de fato grupos cristãos. Eu não conheço igrejas que sejam unicistas no Brasil, né? Nos Estados Unidos eu conheço. A igreja que o Barack Obama congregava, sabe lá se congregava mesmo, mas que dizia que era de lá, era uma igreja unicista, certo? Era a igreja, agora eu me lembro bem, mas era uma igreja unicista, negava a Trindade. No Brasil, igreja eu não conheço, mas o grupo, agora fugiu o nome do grupo musical, alguém lembra pra mim? Hã? Eu só estava com verdade na cabeça. O grupo Voz da Verdade é um grupo unicista. Mas estou até com problema em cantar a música deles, é sempre a pergunta que o pessoal quer fazer, né? Deixa eu lhe dar uma sugestão, fica com os outros 300 mil grupos que não são unicistas. Você precisa tanto cantar a música deles, de adventista, que essa é a pergunta que você tem que fazer? Eu nunca entendi essa necessidade, irmãos, de ir em grupos heréticos. Uma vez eu derrubei esse argumento da seguinte maneira, porque a gente tem categoria de heresia, né? Os adventistas tá tudo ótimo, mas eles são quase crentes, tá? Aí eu perguntei ao irmão que queria, porque queria cantar música adventista no coral. Aí eu perguntei para ele, irmão, eu tenho uma outra música aqui que eu queria propor para você, 2 músicas. Qual é, irmão Joveci? Olha, essa aqui é do Tabernáculo Mormon. E essa aqui é da Torre de Vigia da Testemunho de Jeová. Aí, não, mas isso aí, qual é a diferença? Vamos cantar logo, Jesus Cristo, estou aqui, do Roberto Carlos. Ah, mas ele não é crente. Tudo bem, o importante é a letra. Não, mas eu acredito que em determinados pontos a fonte é relevante. É claro, irmãos, que há diferenças ou divergências doutrinárias e tem heresia. Obviamente, eu nunca teria problema de cantar a música de um irmão presbiteriano, de um irmão metodista, apesar de discordar de algumas doutrinas dessas igrejas. Mas são doutrinas periféricas, certo? Quer batizar bebezinho? Batiza bebezinho. Problema teu, eu não vou fazer. Quer ser arminiano? Continua sendo arminiano. Está errado, mas tudo bem. Continua sendo. Como os metodistas, certo? Agora, camarada, nega a divindade de Cristo, nega a suficiência das Escrituras, porque acredita em palavra de profecia. Ellen White, certo? Nega o plano da redenção, porque a redenção, na verdade, é você se tornar um Deus como Deus era, Mormons. Nega a redenção porque acredita na reencarnação espírita. Eu vou cantar a música deles? Uma vez, num encontro de casais, queria que eu cantasse música padre sei lá o quê. Não. Porque eu tocava da bandinha do encontro de casais. Eu falei, não, vou cantar não. Aí você é muito radical. Mano, tu não sabe do culto prelúdio, quanto radical eu sou. Porque tem uma hora que a gente tem que botar a lista no chão, meus irmãos, e dizer assim, daqui eu não passo. Porque senão vale qualquer coisa. É claro que tem gente que, ao meu ver, é extremamente radical. Certa vez, numa igreja, me voluntariei para ajudar no louvor, né? Porque eu estava convivendo com esses irmãos, há 20 e poucos anos, e aí o pastor queria saber quem era o autor da música, qual era a declaração doutrinária dele, o que ele cria, o que ele deixava de crer. Aí eu derrubei numa só. Falei, o irmão canta Castelo Forte? Canto. Além de ser escrito por um luterano, bem, na época ele não era luterano, mas tudo bem. Escrito por um luterano, era uma música popular. Ele pegou a música e botou a letra que a gente conhece, Castelo Forte. Acho que ele parou de cantar Castelo Forte.
Meu ponto aqui, meus irmãos, é claro, existem situações que a gente não tem como transigir, mas há outras que a gente pode ponderar. Vai variar de pessoa para pessoa? Talvez, talvez. Como é que nós chegamos aqui? Porque se alguém está fora, unitarismo, né, ou unicismo, novamente, dessas três condições, não é uma igreja cristã de verdade. Vamos ver esses pontos, irmãos, rapidinho. O resumo bíblico sobre a Trindade, há um só Deus. Não rolou lá mesmo, não? Eu vou ficar com o pescoço aqui virando, então. Há um só Deus. As três diferentes pessoas da Trindade são um. Não apenas em propósito, em concordância no que pensam, mas um em essência. Um na sua natureza essencial. Em outras palavras, Deus é um só ser. Então tem muitos versículos aí, vamos destacar apenas alguns. 1 Reis 8:60. Assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Isaías 45. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus, eu fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim, eu sou o Senhor, não há nenhum outro. 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E só por enquanto, né? Aí, pronto. Então, meus irmãos, essas são as bases bíblicas para essa primeira pergunta, ou primeira colocação, há um só Deus. Segunda, Deus é três pessoas. O fato de ser Deus, três pessoas, significa que o Pai não é o Filho, são pessoas distintas. Significa também que o Pai não é o Espírito Santo, são pessoas distintas. Então, João 14:26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que lhes disse. Ele está se referindo a alguém outro que será enviado. Efésios 4:4-6. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, Paulo descreve uma por uma, ou cita uma por uma, separadamente, as três pessoas da Trindade. Terceira colocação. Cada pessoa, esperar ali, é plenamente Deus. Cada pessoa é plenamente Deus. Ficou meio clarinho ali, mas aqui está mais claro ainda no meu. Além do fato de serem as três pessoas distintas, as Escrituras também dão farto testemunho de que cada pessoa é plenamente Deus. Esses estão os textos que a gente destacou, quase estou chegando aqui no meu, João 20:28. É isso? É. Disse-lhe Tomé, ele disse para quem? Para Jesus, Senhor meu e Deus meu. Meus irmãos, se tem um pessoal mais brabo com o negócio de politeísmo do que judeu, eu não conheço. E aqui está Tomé, um judeu, dizendo diante de um homem, certo? Senhor meu e Deus meu. Esse é um dos textos mais marcantes sobre a divindade de Cristo. Tanto que o testemunho de Jeová tentam negar esse texto como sendo o que ele é. E Tomé, um judeu, está dizendo para este homem que ele é o próprio Deus. Certo? Mostrando aí como que cada pessoa é plenamente Deus. 1 Coríntios 12:4-6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em nós. Paulo, outro judeu, diga-se de passagem, ele usa aqui, meus irmãos, da técnica do paralelismo hebraico. Então ele fala sobre dons, ministérios e atuação, mas ele vai falar sobre Espírito, Senhor, que é Jesus, e Deus. A ideia aqui, meus irmãos, é que as formas que você pode servir podem variar, mas são uma em essência: dons, ministérios, atuação, certo? Você está fazendo alguma coisa. Da mesma forma, há uma diferença entre Espírito, Jesus e Pai, mas em essência é a mesma pessoa. E finalmente, Efésios... você mudou ali, né? Que bom, muito obrigado pela ajuda técnica.
Não, esse é do próximo slide. Então, meus irmãos, essa última pergunta é importante a gente saber essas referências e outras, porque define, isso não está no seu material, diga de passagem, tá? Define a razão pela qual eles não podem ser três deuses, não podem ser parte de de um mesmo Deus, nem nenhuma dessas ideias loucas para tentar explicar a Trindade, ok? Qual a relação entre as três pessoas e o ser de Deus? Aí eu pedi ajuda lá no nosso passado, o credo de Atanásio de Alexandria, ele nasceu no terceiro, mas já é no quarto século que ele vai falar isso. Olha lá. E a fé católica, pausa. Quem aqui é católico, irmãos? Nós somos católicos. Pastor, se eu surtou, deixa eu explicar. Segura a pedra. Católica, meus irmãos, significa só toda a igreja. É interessante como alguns grupos sequestram um termo e a gente acha que não pode ser mais, né? Por exemplo, parece que só batista batiza, os outros não batizam, não? Só presbiteriano tem presbítero? Nós temos. Entendeu? Então, a Igreja Católica pegou esse termo porque ela se acha, né? Literalmente se acha a única igreja, certo? Então, nós somos os irmãos afastados de outro aprisco. Eles vivem fazendo campanha, volte para casa. Já viu essa daí? Pois é. Então, irmãos, o termo católica é o termo que significa universal, mas outra já também sequestrou esse termo, né? Aqui a agência de lavagem de dinheiro sequestrou o termo. Então, quando você diz assim, a Igreja Universal de Jesus, você trabalha com Edir Macedo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Universal, mundial, que também foi sequestrada lá pelo chapeleiro louco. Católico, irmão, significa a mesma coisa, certo? É a totalidade da Igreja de Cristo. Voltando para Atanásio. E a fé católica é esta, que adoramos um só Deus em Trindade, e Trindade em unidade, sem confundir as pessoas, nem dividir a substância, essência. Pois existe a pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. Igual é a glória, a majestade coeterna, assim como o Pai é o Filho, e também assim o Espírito Santo. Irmãos, olha quão antigo isso é. Então nós estamos aqui em 2023 estudando a mesma coisa que a igreja estudava há 1700 e tantos anos atrás, e mais antes do que isso. Então, Atanásio e outros homens, irmãos, têm a necessidade de escrever essas coisas, porque, infelizmente, a igreja está começando a se corromper. Quanto mais ela se espalhava, ela começava a se corromper, certo? E isso continua até hoje. Então, tem cada coisa louca que você vê pelo mundo quando você caminha, por quê? Alguém foi pregar o evangelho, mas não levou junto doutrina. O Paul Washer tem uma coisa muito interessante, irmãos. Às vezes a gente vê aquele jovenzinho, né, muito entusiasmado e tudo mais, é ruinzinho de Bíblia, mas ele gosta de evangelismo e tal. Aí ele diz, pastor, eu quero ir para a Indonésia. Aí ele vai, né, a gente manda para um curso aí de 18 meses de missões, né, porque para ser missionário, para que ele precisa de teologia. Aí manda o camarada para a Indonésia. E ele até alcança umas pessoas. 20 anos depois tem uma seita lá. Por quê? Porque mandaram uma pessoa muito bem intencionada, mas que não tinha condição de ensinar para um povo que não sabe nada de teologia o que eles precisam aprender. Então, Paul Washer fala uma coisa interessante, irmãos, que para o campo missionário tem que ir os melhores, os mais capacitados, pessoal que conhece teologia. Porque, caso contrário, o André, por exemplo, estava lá no Yanomamis, né? Daqui a pouco, o André faz um trabalho meia boca lá, só ganhou o pessoal para Jesus, aí ele sai, aí surge um cristianismo misturado com, a gente pode chamar a religião lá de animista? Pois é, surge um cristianismo misturado com animismo, porque eles não foram devidamente doutrinados. Isso que a gente está aprendendo aqui, meus irmãos, o Yanomami tem que aprender também, para que ele não comece a adorar um Jesus esquisito, um Deus, né, mutante, certo? Por isso que a fé tem sido repetida. E, com certeza, essa não vai ser a última vez que a gente vai ver doutrinas básicas da nossa igreja. Vimos há 7 anos atrás, vamos dar mais uns 5, 6 anos,
a gente vê de novo, para reforçar aquilo que temos aprendido, ok? Pode seguir adiante. Acho que eu vou dar a nossa pausa. Deixa só aí, erros históricos. Vamos dar nosso intervalo, irmãos? 5, 6 minutinhos para a gente respirar, tomar uma água. Vamos retomando o nosso tempo aqui, irmãos. Vamos para erros históricos sobre a Trindade, ok? Nós já mencionamos esse primeiro com outros nomes, né? Sabelianismo, mas ele é bem mais fácil de decorar como modalismo, a ideia de modo, né? Clicou, cadê? Fugiu, sumiu. Modalismo afirma que existe uma só pessoa que se revela a nós de 3 diferentes formas. Como eu falei, o Pai se transformou, se moldou no Filho, depois se moldou novamente no Espírito, ok? Arianismo, batizado com seu fundador Ário, nega a plena divindade do Filho e do Espírito Santo. Como a gente sabe muito bem, a manifestação do último século e meio dessa heresia é a Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, ok? Adocianismo. Então presta atenção porque esse a gente ainda não falou ainda hoje. Concepção de que Jesus viveu como um homem comum até o seu batismo, quando Deus o adotou como filho. Eu estou dizendo, meu irmão, que herege viaja na maionese? De onde a criatura tira isso? Ele é gerado pelo Espírito, tem o que o anjo fala para Maria, tem tudo aquilo, e aí eles inventam isso daí. Pastor, mas muita gente foi atrás disso, irmão, isso quase divide a igreja. Essas heresias não estão aí só porque alguém falou, né, num canto obscuro, não. Isso aí trouxe problemas sérios. As igrejas iam atrás. Eu até entendo, irmãos, que você está numa época, né, que você não tem literatura como nós temos hoje, você não tem internet, você não tem canal no YouTube, que nesse fim de semana vai chegar a 1000 vídeos, só falando, né, mencionando assim de passagem. Você não tem recursos assim, mas ainda assim você tinha ensino. E qualquer hora que aparecer alguém com uma ideia deslocada, infelizmente o pessoal ia atrás. Mas não acabou não. O triteísmo que nós já mencionamos anteriormente. Oh, apareceu o Fiat Lux. Que bom. Triteísmo. A gente está usando triteísmo, irmãos, não politeísmo, porque a ideia de politeísmo é mais com o panteão greco-romano, certo? Com o hinduísmo, né? Que é literalmente milhões de deuses. Aí, no caso, seria apenas 3. Nega que existe um único Deus, ok? E detalhe, esse é um argumento de espantalho que muitos têm contra o cristianismo, como, por exemplo, o islamismo usa esse argumento, o judaísmo usa esse argumento, porque eles são religiões monoteístas também, não é isso? Então, eles argumentam que os cristãos são politeístas. Usam mais o termo politeísmo, que adora mais de um Deus. Não se dão nem o trabalho de entender aquilo que querem criticar. Subordinacionismo, vem de subordinação. O filho é Deus, mas inferior e subordinado ao pai. Esse é um problema, irmãos, típico de feminista, não é? Eles confundem função com essência. Então, quando a Bíblia fala sobre a submissão da esposa para com o marido, deixando bem claro que não é da mulher em geral, mas da esposa, ou até mesmo do papel de ajudador auxiliar que a mulher deve ter em diversos contextos, isso significa que a mulher vale menos? Mas é isso que eles querem dizer. É isso que eles chamam de argumento de espantalho. Em inglês eles chamam argumento de homem de palha, né? Que não deixa de ser espantalho. Por quê? Porque ninguém nunca disse isso. Da mesma forma que dizer que o filho é submisso ao pai não diminui nenhum e nem aumenta o outro. Porque, em essência, eles continuam o mesmo valor, tanto quanto todo ser humano tem absolutamente o mesmo valor. Alguém pode tomar isso e corromper? Com certeza. Essa é a definição de machismo. Quando um homem veem o outro sexo de maneira inferior por causa das suas atribuições ou qualquer que seja o argumento estúpido que possa querer usar. O problema, irmãos, é quando isso é feito de maneira mais drástica na teologia, porque as pessoas confundem as coisas.
Na verdade, a submissão de Jesus é, mais uma vez, ele nos ensinando humildade e como que as coisas devem funcionar. É virtualmente impossível algo ter mais de um líder. Mesmo em nossa igreja, irmãos, nós trabalhamos com uma liderança colegiada, há um respeito, há uma distinção para com meus colegas de colegiado, para com a pessoa do pastor, não com a pessoa do Joverci, mas com a pessoa que está à frente do pastorado dessa igreja, que amanhã vai ser outra pessoa, e mais futuramente uma terceira, se Jesus não voltar. Porque sempre há necessidade, irmãos, de alguém tomar a decisão final. Essa decisão pode ser em colegiado, sim. Então, essa ideia de que casamento... Não, nosso casamento é 50%, 50%. Então ele não é bíblico. Ele pode ser muito moderno, pode ser tudo o que você quiser, mas bíblico não é. Quer ver só? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Está literalmente assim na Bíblia. Isso não tem absolutamente nada a ver, nem com o valor de Cristo, nem com o valor do homem, nem com o valor da mulher, absolutamente nada. Então, só novamente um absurdo. Última, essa é mais rara de você ouvir falar, expressão filioque. O Espírito procede do Pai e do Filho, certo? Então, é aquilo que a gente mencionou, que se isso for verdade, Jesus deixa de ser unigênito. Então, alguém já inventou essa heresia, e obviamente ela tenta consertar alguma coisa, mas atrapalha a outra. Aliás, deixa eu dar uma pausa aqui, vamos fazer um parênteses. O herege, ele é mal intencionado? O que você acha? Eu sinceramente acho que não. Nem o herege, nem o neoliberal, nem o neo-ortodoxo. O que acontece, irmãos, é que existe uma diferença entre dolo e culpa, concorda? Ele não acordou um dia dizendo assim, eu vou acabar com a fé cristã. Essa não foi a motivação dele, ou deles. Eles acabam vendo uma coisa que eles têm dificuldade, eles tentam resolver. Ou eles veem uma coisa que aí, para eles, está prejudicando a fé cristã, eles tentam resolver. Então, é a mesma coisa com o pragmático, é a mesma coisa com aquele que, não, vou pintar minha igreja de preto, botar aqui uma luz e tal. A intenção, em última análise, é boa. Isso não significa que eles deixam de ser filho do diabo, não. O herege, Paulo diz claramente. Mas eu estou querendo colocar, meus irmãos, que mesmo fazendo mal, o ponto de partida foi uma boa intenção, o que para nós serve de um tremendo alerta. Porque de vez em quando a gente vê assim, não é assim que, por exemplo, surgiu os desigrejados? Eles começaram a ver, e é verdade, que determinadas igrejas exageram a forma como vem o prédio. Eu não contei para vocês que uma vez eu tinha que fazer uma peça de teatro no congresso de adolescentes e eu não pude tirar o púlpito do lugar? Era a Arca da Aliança, não podia tocar nele não. Aí teve que cobrir o púlpito com um pano preto, botar, as meninas fizeram para mim umas folhas de papel crepom, como se fosse folhas de árvore, aí transformou o púlpito num arbusto, para incorporar ao cenário, porque não podia tirar do lugar. Onde é que está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Isso é mero tradicionalismo, que infelizmente, sim, invade muita igreja evangélica. Tinha um pobre de um zelador que ele tinha que limpar a igreja, né, o prédio, certo? De camisa, punho aqui e calça, porque ele não podia usar bermuda nem camiseta, podia estar 300 graus naquela caixa de concreto, ele não podia tirar a camisa para limpar o prédio. Então, esse conceito, meus irmãos, aí o desigrejado diz, Deus não habita, ouviu o bobo, Deus não habita em tempo feito por mão de homens. Eu não sabia disso. Aí ele vai para o outro lado, é o efeito pêndulo. É aí que as heresias e os desvios começam. Existe um erro de um lado, em vez de consertar o erro, ele passa da conta, aí vai para o outro lado. Aí eu perguntei para um desigrejado esse dia, você se reúne aonde? Nós nos reunimos em casas. A sua casa é feita de quê? Uma casa de alvenaria. Não, pode não. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Pode não, você tem que lá no meio da rua.
lá embaixo da árvore, porque primeiro foi ele que fez. Não, não é isso que eu estou dizendo. Exatamente, porque você está dizendo uma coisa que eu também não estou dizendo. Irmãos, repito, nem este que é alugado, tá? E nem o próximo prédio não é absolutamente nada mais do que um prédio, certo? A gente vai ter com certeza muito carinho por ele, muito zelo, muito cuidado, mas se possível fosse por mim, a gente fazia um prédio multipropósito, fazia salão para fazer nossas reuniões, nossas confraternizações, culto também, mas o dinheiro é meio curto, né, irmão? Então, vamos para o lado só. Então, toda vez que isso aconteceu na história, irmãos, eles estavam tentando consertar alguma coisa, inclusive Armínio. Armínio tentou consertar algumas coisas que ele tinha dificuldade e achava que outras pessoas tinham dificuldade na fé reformada. Aí ele foi até um determinado ponto, certo? Aí os discípulos dele, é bom lembrar disso, foram mais longe ainda, que são os remonstrantes, certo? Nos cânones de Dort, lá na Holanda, toda aquela história, e passaram varado da medida, entende? É importante a gente entender isso. Não significa que eles não estejam errados, não significa que não devem ser repreendidos, mas só para a gente entender o que passa na cabeça desse povo aí, tá? Vamos continuar, irmãos. A doutrina de Deus, vamos a algumas perguntas normativas. Quais as distinções entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Esse texto eu vou deixar aí para você copiar. Não tem no material, isso é extra, tá? Vem em parte da teologia de Wayne Grudem. As pessoas da Trindade têm funções primordiais diferentes em relação ao mundo. Por exemplo, nós sabemos que o papel de convencimento do pecado é exclusivo do Espírito Santo, certo? O papel de redenção é exclusivo do Filho, ok? O papel de julgar o mundo é exclusivo do Pai. Então, os papéis são diferentes. Essas são as distinções entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É interessante que uma das questões eles trabalham juntos, que é o papel da criação, né? Todos estão presentes na criação. A importância da doutrina da Trindade. Vamos ver agora, irmãos, uma lista, também não tem no seu material, ok? De questões importantes sobre a doutrina da Trindade. Era para aparecer um de cada vez, mas eu esqueci de colocar ali, então vai os dois. Finge que não tem nada no quadrado amarelo. Ah, eu esqueci não, você clicou, né? Se Jesus é meramente um ser criado e não plenamente Deus, então é difícil compreender como ele, uma criatura, pôde suportar toda a ira de Deus contra todos os nossos pecados. Será que qualquer criatura, por maior que seja, poderia realmente nos salvar? Então a Trindade é importante, inclusive a plena divindade do Filho, por causa da obra da redenção. Seria impossível um ser humano comum suportar o que Jesus suportou ali. É importante lembrar, irmãos, que Jesus não sofreu na cruz por causa dos cravos, por causa da coroa, por causa dos chicotes, tá? Então, realmente, isso aí não desejaria sobre o meu pior inimigo. Mas o que a gente precisa compreender, irmãos, é que a cruz foi terrível por outro motivo, por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. É isso que transformou a experiência em algo insuportável, que ainda assim ele suportou. Ok? Importante a gente lembrar disso. Agora sim, número 2. Se Jesus não é plenamente Deus, temos todo o direito de duvidar de que ele de fato possa nos salvar totalmente. Será que realmente podemos confiar com fé absoluta em que uma criatura vai nos salvar? Então, a divindade de Cristo, irmãos, que é parte integrante da ideia da Trindade, e a gente vai ver mais profundamente em Cristologia, ela é fundamental para a obra da redenção. Por quê? Porque a obra da redenção, em termos simples, é alguém colocando a mão sobre os dois lados, entre Deus e o homem. O Redentor, como Paulo fala em Timóteo. Esse Redentor, ele precisa ter as duas naturezas. Ele precisa ter parte com os dois. E se Jesus é menos homem ou menos Deus do que ele realmente é, a obra da redenção fica comprometida, certo? Então, essa é a razão número 2, porque ele precisa ser plenamente Deus, porque uma mera criatura não poderia nos salvar. 3. Se Jesus não é o Deus infinito,
Será que devemos nos dirigir a Ele em oração ou adorá-lo? Na verdade, se Jesus é meramente uma criatura, por maior que seja, seria idolatria adorá-lo, e, no entanto, o Novo Testamento nos ordena fazê-lo. Eu queria muito saber como o Testemunho de Jeová explica isso daí. Deve ter, com certeza, um malabarismo lá deles, mas é complicado, certo? A Bíblia fala claramente, meus irmãos, mais de uma vez, que a gente deve adorar somente a Deus. Até o anjo fala isso para João em Apocalipse. Adore a Deus, eu sou um servo como você. Mais adiante, desculpe, antes do anjo, João havia se ajoelhado diante de Jesus. Jesus não faz nada. Ele não o repreende, não o corrige, não o manda se levantar, não diz que ele é só um servo como João era, porque de fato ele não é. Certo? É o próprio Deus. Quarto, se alguém prega que Cristo foi um ser criado e mesmo assim nos salvou, então esse ensinamento atribui erroneamente o mérito da salvação a uma criatura e não ao próprio Deus. Então de novo, irmãos, não tem sentido você colocar Jesus em qualquer outra categoria inferior, porque você, de novo, compromete a própria estrutura, a própria ideia de salvação. Inclusive, Poxa tem um vídeo também muito bom em que ele estava numa universidade, em que um jovem cético lá perguntou por que um homem morrendo numa cruz há quase 2000 anos vai mudar alguma coisa quanto à minha eternidade? Aí o Porsche respondeu, jovem, você perguntou isso com mau intento, mas Deus vai usar para o bem. Agora senta e ouve. E aí o Porsche falou, é porque aquele homem era mais valioso do que tudo que já foi criado, que já existiu, somado e multiplicado. O valor daquele homem muito passava qualquer coisa que já existiu ou possa existir e pode tranquilamente pagar pela salvação da sua vida. 5. Se a Trindade não existe, então não houve, esse aqui é importante, viu, irmãos? Preste atenção. Se a Trindade não existe, não houve relacionamentos interpessoais dentro do ser divino antes da criação. E sem relacionamentos pessoais, é difícil entender como Deus poderia ser genuinamente pessoal ou como não teria necessidade da criação para com ela relacionar-se. Então, o que essa quinta razão está explicando, irmãos? O que 1 João diz sobre Deus? Deus é o quê, irmãos? Deus é amor. Eu posso ser um ser que ama se eu estivesse sozinho? Pense o que é amor. Amor não é isso aqui. Amor é prática, certo? O amor precisa de um recipiente. O amor não pode ser platônico. Ele não pode ser sem substância. A Trindade, irmãos, se comprova pelo fato de que Deus é amor. Havia pleno e perfeito amor entre as pessoas da Trindade. O que significa que ele não cria o homem por necessidade, ele cria por amor. Ele não precisava da gente, em absoluto. Então, se você nega a Trindade, você não consegue explicar como que um ser existiu eternamente, sem demonstrar o amor por absolutamente ninguém, e ainda assim, João declara, Deus é amor. Aliás, todo mundo declara. Essa é a primeira coisa que todo mundo sabe, né? Que ele é justo, que ele é justiça, que ele é fogo consumidor, isso o pessoal não quer. Mas que Deus é amor, isso todo mundo quer. Né? O mais barrela dos cristãos ou dos pseudos cristãos vai dizer isso. Então, essa é uma das questões mais importantes, mas sobre a Trindade, a necessidade de relacionamentos interpessoais e que havia entre o Pai, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? 6. Se não há pluralidade perfeita e unidade perfeita no próprio Deus, então também não temos fundamento para pensar que possa existir alguma unidade última entre diversos elementos do universo. Então, a ideia, irmãos, por trás dessa razão 6, é que a pluralidade perfeita é o reflexo daquilo que Deus fez no universo. É interessante, irmãos, como muita coisa se manifesta de 3 formas, 3 estados das substâncias, né? As 3 dimensões.
Então, são manifestações de como Deus usa três coisas que aparentemente são distintas para formar uma unidade, que é um só ser, uma só coisa, uma só essência ali manifestada. Então, só apenas alguns itens para nos ajudarem no pensamento. Agora, deixa eu passar para vocês, irmãos, um esquema que é extremamente interessante para que você entenda numa só, ou possa visualizar, melhor dizendo, numa só pegada, né? Então, você tem ali, em latim, aqui praticamente a mesma coisa, ou a mesma coisa. Então, você tem Deus, certo? Então, o que está dizendo ali a mesma coisa aqui? Que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Mas ao redor você faz uma outra leitura. O Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho. Então, as duas verdades coexistem na Trindade, certo? Talvez você esteja aí resistindo para dizer, pastor, eu não consigo entender. Bem-vindo ao clube. Porque eu já disse desde o começo, irmãos, tal noção é completamente fora da nossa lógica e da razão humanas. Mas é inegável que você encontra isso nas Escrituras. Quer ver só? Alguém tem dúvida de que Jesus é Deus? Levante a mão, por favor. Alguém tem dúvida de que o Pai é Deus? Alguém tem dúvida de que o Filho é Deus? Não, né? Então tá ótimo. Agora, você vê claramente, como por exemplo no batismo, os três ali representados. No Monte da Transfiguração, você tem pelo menos dois, o Pai e o Filho. Significa que um não pode ser o outro. Não tem como. Não tem como você ter o mesmo ser se multiplicando em duas pessoas só para confundir a gente. Então ele está comunicando outra coisa, a sua apresentação como pessoa distinta. Portanto, o Filho não é o Pai. E a mesma coisa vai se repetir aos outros. Mas eles formam essa mesma unidade, e aí para completar esse quadro em português, o autor preferiu colocar aí, que a todos nós devemos honra, poder e glória por aquilo que eles são. Ou a gente poderia dizer aquilo que eles é, né? Para poder até ficar mais claro para a gente. Então, irmãos, eu sei que isso é algo que causa muita dificuldade na nossa mente. Mas, de novo, quando você bate contra uma parede na palavra de Deus, a ideia ali não é lhe confundir, é dizer, esse é o limite com que Deus quis se revelar. Alguém perguntou uma vez, pastor, quando a gente estiver na glória, a gente vai entender direitinho isso daí? Eu não teria tanta certeza assim, irmãos. Porque mesmo glorificados, a nossa mente continua sendo uma mente finita. Você não é mormon, você não vai virar Deus, né? Pensa que eles inventaram aí. Então nós vamos ser seres humanos glorificados, mas ainda seres humanos. Criaturas glorificadas, mas ainda criaturas. Então eu não acho que a gente vai entender a totalidade de Deus na glória. A gente vai entender muito melhor, certo? Porque, para piorar, irmãos, nós vamos poder ver a Jesus e sabemos, não sei se ver Deus, mas saber que Deus está ali, né? E aí pronto, aí que a mente explode mais ainda. E a gente vai... Alô, alô? Vê lá, tá piscando aqui, deixa eu apagar de novo. Corre. Cai não. Então a gente vai ver claramente, irmãos, a representação de Deus, como João viu. Deus no trono e ao seu lado um como cordeiro. Mas eu não acredito que em algum momento ele entendeu que ele estava adorando ou pensando em dois deuses. Certo? Papatango. Muito bem. Então, irmãos, de novo, é difícil, sim, sem dúvida nenhuma. Mas que está nas Escrituras e é inegável. Então, o que você precisa como cristão? Como cristão? Conhecer esses fatos, conhecer essa base bíblica, porque quando você tiver com o testemunho de Jeová, você não vai convencê-lo sobre a Trindade. Desiste. Se tiver com um unitariano, unicista que esteja, você não vai convencê-lo. Mas eu creio que você deve estar preparado para responder biblicamente aquilo que você crê. E uma das coisas importantes que, inclusive, a gente aprendeu na Conferência Teológica Sol Escritura sobre apologética,
que é muito importante você, mais do que ficar na defensiva, você fazer perguntas. Abre o texto do batismo e diz assim, explica para mim o que está acontecendo aqui. E vê a pessoa tentando fazer o malabarismo dela, tentando explicar uma coisa que não tem como você explicar, a não ser de que existe um só ser que se manifesta em três pessoas. Se alguém vier por acaso dizer assim, não, eu creio que isso aí é a prova de que Deus, são três deuses na verdade. Você diz, não, aí você vai em Isaías. E você mostra claramente que existe um só Deus, certo? Então, quando você vai de um texto bíblico para outro, irmãos, e a Bíblia ela não se contradiz, ela se explica, você forma a doutrina, a qual eles têm dificuldade porque estão tentando explicar o que não tem, de fato, como explicar, ok? Mais alguma coisa, irmão, sobre isso que era... Diga, Tiago. Se os atributos de Deus se encaixam para as três pessoas, a resposta é sim. Como são plenamente Deus, eles são plenamente compartilhados entre eles, certo? Então, a onisciência, a onipotência e todos que a gente viu, né, uma ou duas aulas atrás, nem lembro mais, se aplica a todas as pessoas, porque se aplica a Deus. A gente não vê os atributos do Pai, a gente vê os atributos de Deus, e eles se aplicam plenamente a qualquer pessoa da Trindade, ok? Mais alguma coisa, irmãos? Então, a gente vai terminar, irmãos, com esse quadro, que eu não vou ler todos os versículos, só para você conhecer sobre os nomes de Deus. Por que que esse quadro é importante? Porque quando Deus se revelava com um desses nomes, ele estava revelando a sua pessoa. Ele estava revelando seu caráter, ok? Então você tem Elohim. Elohim, irmãos, é uma palavra que significa, de fato, deuses. E a principal ocorrência dela está em Gênesis capítulo 1, porque o interessante ali é que você vai encontrar a palavra no plural, mas você vai encontrar o verbo no singular. Então, se você fosse literalmente traduzir Gênesis 1:1, você vai encontrar o seguinte: no princípio criou deuses, os céus e a terra. Mas peraí, a concordância verbal está errada. Não, porque a ideia, meus irmãos, aí não é de pluralidade, mas de grandiosidade. Mas isso é manifestado em hebraico usando o plural, o que demonstra claramente que já havia um entendimento na mentalidade antiga, né, teologia lá de Moisés, de que o Deus que ele servia era muito maior e mais complexo do que ele podia sequer explicar, e como só tinha duas opções, singular e plural, e nesse caso ele resolve usar o plural. Adonai significa Senhor, Yahweh, a gente já explicou, é aquele termo que aparece em Êxodo 3, né? Eu sou, certo? Em que passou-se a usar como nome de Deus, porque ele diz, diga que eu sou, lhe enviou, diga ao povo de Israel que eu sou, lhe enviou, mas que com o tempo se perdeu a pronúncia correta. Então hoje, irmãos, tem toda essa briga de novo, geralmente são os desigrejados, e você não pode falar Jesus, tem que falar Yoshua, ou... De vez em quando eu crio uma treta com eles assim, mas é Yeshua, Yoshua, Yoshua, Yeshua, e põe um monte de letra misturadas. Qual dessas opções eu uso? Aí quando eles resolvem assim, você está errado, aí eu copio em hebraico e colo, diz assim, tem que falar desse jeito aí e escrever em hebraico. Pode escrever. Se você não pode fazer o uso da palavra Jesus, você não devia usar nem as letras portuguesas, se você quer ser santo mesmo. É claro, meus irmãos, que eu estou zoando, porque a cabeça dos caras é completamente bagunçada. Eles inventaram que você não pode falar Deus, você não pode falar outra coisa a não ser o nome de Deus, que eu já expliquei. Nós não temos como saber plenamente, porque se perdeu ao longo do tempo. O mais perto que você chega, ao meu entendimento, é Yahweh, certo? E aí você tem El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El é Deus, Shaddai, Todo-Poderoso. El Elyon, Deus Altíssimo. El Olam, Deus Eterno. Yahweh Jireh, a ideia de usar o nome de Deus ali, porque é assim que está no hebraico. Jireh, Deus proverá, o Senhor proverá. Yahweh Nissi, o Senhor é minha bandeira. É a ideia de quando ele dá a vitória, né? O povo falava assim. Yahweh Shalom, o Senhor é paz. Yahweh Shabaoth, o Senhor dos exércitos. Yahweh Mekad Sekem, o Senhor que nos santifica. E Yahweh Tzedekenu, o Senhor justiça nossa. Em cada uma dessas ocasiões, irmãos, o uso do nome de Deus tem a ver com contexto.
o que Deus está fazendo ali. E aí, desses homens do passado, né, quem estava ali em evidência, mencionava o Senhor dessa maneira, destacando aquilo que o Senhor faz. Ok? Nós vamos ficar por aqui. Semana que vem nós vamos falar de um assunto ainda em teologia própria, facinho, facinho, decretos de Deus. Fácil, fácil, né? Então, exercita sua mente durante a semana, leia o material, leia os versículos bíblicos e já anote de repente alguma dúvida que você tiver, porque esse é punk, é assim que fala, César? Punk, esse é difícil. E a gente com certeza vai aprender muito na semana que vem. Alguma pergunta, irmãos? Não? Diga, Samara. Ok, para repetir por causa da gravação, em Gênesis 1:6, quando diz, façamos o homem a sua imagem, a nossa imagem, semelhança e tal, é mais uma comprovação, porque certamente Deus não estava falando ele e os anjos, né? Então, o uso do plural aí, eu até tenho curiosidade de saber como o judeu explica isso. O judeu ortodoxo hoje, obviamente ele não crê, né? Então, seria muito interessante saber. Talvez ele seja, a trindade dele tenha dois, porque o Antigo Testamento fala de Deus, fala do Espírito, né? O Espírito de Deus. Não sei. Pode ser essa a explicação deles. Mas nós entendemos que de fato é a trindade, porque inclusive em João, capítulo 1, vai falar sobre o papel do Senhor Jesus como Criador. Certo? Tudo que foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Inclusive nós, os seres humanos. Comprovado nesse texto do façamos aí, com certeza. Ok? Vamos ficar de pé então, irmãos, e encerrar nosso tempo hoje. Como irmãos estão vendo, vamos longe, né? Já estamos na 7ª aula, ainda na 2ª doutrina. É porque isso aí a gente vê, irmãos, no semestre tendo 4, 5 tempos por semana. Então, obviamente, vai ficar bem mais longo que a gente só tem tempo no domingo, né? Oremos. Deus querido, obrigado pela tua palavra, por aquilo que ela nos ensinou hoje, fortalecendo, ó Deus, os fundamentos que temos crido toda a nossa vida. Abençoe especialmente aqueles irmãos mais novos na fé, que estão aprendendo e possamos continuar crescendo juntos para servir ao Senhor a cada dia e para glorificar o teu nome. Abençoa, Deus, a nossa tarde e à noite possamos estar aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.